E existem as escolas que são especiais para surdos. Aqui em São Paulo em São Paulo isso? Existe Anne Sullivan, Ellen Keller, Santa Terezinha, o Colégio Rio Branco, que faz um trabalho ótimo com deficientes auditivos. Então, assim, essas escolas... O Colégio Rio Branco é aquele lá em Higienópolis? Não. É lá perto da Raposo Tavares. Ah, tá. E eles fazem... Então, e uma coisa que a gente tem lutado também é para manutenção das escolas especiais. Porque o governo está querendo fechar as escolas especiais e colocar somente as escolas inclusivas, que seria o deficiente auditivo dentro da escola, junto com as outras crianças. Quando a gente fala em outras deficiências, isso é bem interessante. Pode vir a ser que se for feito de maneira correta. Mas com os deficientes auditivos não funciona muito bem, porque o surdo ele precisa ter contato com a sua língua mãe, que é a Libras. O surdo ele se comunica com o visual. Então, para ele, o principal é o visual. E como é que o governo pretende... E você acha que um professor vai preparar uma aula para 30 crianças... Ou mais, ouvintes, e uma deficiente auditiva? Ele vai preparar aula para quem? Para os ouvintes. Ele vai dar atenção para o deficiente auditivo? Pouca. E como é que seria esse tipo de aula? Para o deficiente auditivo, ele não seria em Libras? E os professores preparam, depende da escola. Se for numa escola especial, eles preparam todo o material. Eles têm todo o material preparado próprio para aquelas crianças, para a demanda daquelas crianças, sabe? Eles já vêm estudando, se especializando para poder dar aula para eles. Então é diferente do preparo para dar aula para crianças na educação infantil, por exemplo, alfabetização, para crianças que utilizam o meio oral, a linguagem oral, que é a nossa. É verdade. O Josian Silva, ele está perguntando se é difícil aprender línguas, se tem algum curso gratuito e onde é que ele poderia procurar para fazer curso de Libras. Existem várias, não é difícil, mas é uma língua. Então você precisa de um certo esforço, mas não é difícil. Cada palavra tem um sinal. E cada sinal corresponde a uma palavra. Então não é só o alfabeto, como o Braille, que é só o alfabeto. Então você precisa você precisa conhecer a língua toda, precisa fazer curso, sim. E existe sim, em São Paulo. Quanto tempo dura, mais ou menos? Olha, depende da escola de Libras, mas em média, para você fazer um curso básico, você vai levar 1 ano para ter um básico. Então, básico, você faz um semestre básico. E conviver com os surdos, porque aí você vai aprendendo também na prática. E a convivência é essencial. Então é legal procurar as associações. Tem a DERDIC, que dá curso de Libras. A FENEIS também dá. Se você procurar a DERDIC, é da PUC São Paulo, né? Como é que é www.derdic.com.br. DERDIC. Eu não sei, é DERDIC, agora eu não sei se é .com.br ou .org, ou né? .org. Seria bom pesquisar aí no Google, dar uma olhada, DERDIC. E a FENEIS também faz um trabalho que é FENEIS. FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Legal. Eles também fazem um trabalho bem legal. Tem o INI Libras, que é INI Libras, aí é inilibras.com.br, que eles também dão curso. Tem várias escolas que dão curso de Libras. Tem o Instituto CELI, que também é bem sério. Tem várias instituições, associações de surdos que dão cursos. E também, principalmente, tem muitas igrejas evangélicas que dão esse curso, porque eles tem igrejas que têm tradução de Libras. Você sabe dizer se a Igreja Bethesda está com o curso agora? Começa no ano que vem. A Igreja Bethesda começa com o curso ano que vem. Ela está com o curso correndo agora, mas a turma vai se formar no fim do ano. E aí, ano que vem, ela entra com uma nova turma. Legal. O Nelson está dizendo o seguinte, olha, na Caixa Econômica, em muitas agências que já fui, o banheiro deficiente é ao mesmo tempo para pessoas normais. Isso é certo? Ele está dizendo assim, isso não é certo, né? É certo usar o mesmo banheiro para deficientes, para pessoas normais? Bom, se o banheiro, se só tem um banheiro... Se só existe um banheiro, esse um banheiro precisa ser adaptado e que as pessoas precisam dividir ele. Agora, se o banheiro é o banheiro não adaptado e as pessoas todos usam aquele banheiro e estão esperando os deficientes, que os deficientes vão conseguir utilizar, não vão. Então esse banheiro não é acessível. Agora, se for um banheiro de deficiente e que permita com que os normais
Normais não, vamos falar as pessoas sem deficiência. Isso, é porque isso que eu queria quem é dizer. normal, Porque isso né? não é politicamente correto. Ninguém. Ninguém é normal. Tá certo. Eu fiz psicologia e o primeiro texto que a gente lê, o primeiro que a gente lê no primeiro dia de aula, esqueci o nome da matéria, o texto é quem é normal? O que é ser normal? Então me perdoem, eu fui politicamente correta, mas eu quero dizer assim, os que não têm deficiência. Todo mundo tem, mas a gente está falando de deficiência física, né? Física. Aqui, ó. A Tereza fala o seguinte, que acredito que os próprios surdos já estão organizando, pois você vê que nos shoppings, em alguns dias, eles sempre estão em turma, saindo e conversando. Melhorou muito, você não acha? Com certeza. A gente está crescendo no Brasil, a gente está crescendo e os surdos realmente ficam bastante em grupo, porque eles têm aquela comunicação fácil entre eles. Então eles estão sempre juntos, são amigos, grupos de amigos, né? E realmente está crescendo bastante. Estamos lutando muito pelos direitos das... Como é que vocês estão lutando? Fala pro pessoal. Como é que a gente pode lutar pelos direitos dos deficientes? Como que a gente pode lutar? No caso da surdez, eles têm um coletivo que chama Corpo Sinalizante, por exemplo, que eles têm feito campanhas nas gravadoras para pedir legenda nos filmes nacionais. Então foram na Globo, foram na TV Brasil, no Cine Tem conseguido? Eles têm conseguido? Eles têm conseguido. Parece que saiu um filme agora com legenda, que eu não sei qual foi, agora eu não sei. Um brasileiro. Brasileiro, um filme nacional que saiu com legenda. Mas ainda é muito devagar, muito devagar. A lei de Libras, né, que também é um avanço, que é uma língua oficial brasileira agora, então é um avanço. Muito legal. Então, os surdos também agora tem a lei que obriga que eles possam fazer faculdade. Então, as universidades são obrigadas a colocar um intérprete dentro de sala de aula. Que legal. Se tiver um deficiente ou 10, um surdo ou 10, eles são obrigados a colocar um intérprete. Exatamente. Ótimo. O Júnior está em Mauá e está adorando o programa, achando o tema muito interessante, tá vendo? Foi boa essa minha ideia, né? Mas é porque eu queria que a Carolina tivesse a oportunidade de fazer algumas reclamações, alguns pedidos de ajuda para vocês lutarem juntos, entendeu? Isso. Porque eu sinto que o importante é a gente denunciar. Denunciar. Há pouco tempo eu fui no cinema e fui lá, tinha um balcão de venda da pipoca, doces ali dentro do cinema. Fui lá e tinha um balcão para atender deficientes físicos. E quando eu cheguei lá, estava cheio de baldes de pipoca, formando uma montanha de baldes de pipoca em cima. Eu fiquei pensando, para que serve o balcão? Não é para atendimento dos deficientes, eles me colocam aqueles baldes de pipoca. Era um balcão enorme, eles poderiam ter colocado em qualquer outro lugar. Então não era só problema físico, era problema de cultura. De cultura da pessoa, de má gestão do cinema, não sei do que. Então, um deficiente, um cadeirante, fosse lá, tentar comprar uma pipoca, como ele faria? Ele derruba todos os baldes de pipoca ali? Ou a mulher vai tirar um por um para atender ele? Era um balde enorme ali. Quer dizer, um absurdo, né, isso? Então tem que denunciar. Eu tirei foto, mandei para um monte de blog. Tem que denunciar, tem que reclamar. Chegar lá e falar, vem cá, vocês não têm banheiro para deficientes? Né? Tem que falar mesmo. É verdade. Olha, o Toledo tá dizendo assim, pais surdos podem ter filhos surdos? Eu acho que ele tá perguntando se é genético, se geneticamente pode passar a surdez. E vamos começar com esse, pode? Pode. Existe duas causas para a surdez. A genética, que são as crianças que já nascem surdas, ou nascem surdas porque a mãe teve alguma doença, então já nascem surdos. E tem outras que adquirem a deficiência auditiva por alguma doença, uma meningite. Então tem muitas crianças que com aos 3, 5 anos ficam surdas. Agora, pais surdos, muitos têm filhos ouvintes. Por quê? Eles nasceram surdos ou não, mas não era genético, foi alguma doença que a mãe teve, algum problema de ter nascido prematuro, algum problema ali na hora do parto, que a criança ficou mas não necessariamente pais surdos têm só filhos surdos. Não, pode acontecer tanto deles terem filhos ouvintes como surdos. Inclusive a maioria dos surdos com quem eu convivo que tem filhos, os filhos são todos ouvintes. Interessante. E a comunicação acontece. É isso que eu ia te perguntar, porque o Toledo está perguntando. Como é que seria a educação e criação de um filho
que é ouvinte e tem os pais surdos. Você conhece algum passo que você...